último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Mas nos cargos de liderança do país, os negros são apenas 8%. A renda média dos trabalhadores negros é 75,7% menor que a dos trabalhadores brancos. No Senado, apenas 26% dos senadores são pardos ou negros, apesar de sermos quase 55% da população. Apesar de 58% da população do Rio de Janeiro ser negra ou parda, demorou 170 anos para o Estado eleger sua primeira senadora negra. Benedita da Silva, eleita senadora pelo Rio de Janeiro em 1994. Sou uma ativista, né? Cursei primeiro a Faculdade da Vida, sou um assistente social e é assim que eu vou para o Senado. Eu vou defender socialmente o povo mais vulnerável, o povo pobre, as mulheres. Então, eu dizia isso. E para defender essas questões, não foi fácil, porque exatamente por esse modelo, né, de perfil. O Senado é para os grandes senhores, tem intelectuais, que é da Academia Brasileira de Letras, que é de não sei o quê, que vem de famílias tradicionais, e é tudo isso. Eu sou tudo isso. Eu vim de uma família tradicionalmente escravizada. Eu batalhei a vida inteira na faculdade da vida. A minha presença mudou muita coisa no Senado. Esses assuntos temáticos que não se falavam, porque tinha que falar da economia, do desenvolvimento econômico, mas não falava de mim, não falava das pessoas, não falava da miséria do país, não falava nada disso. Era estrada de não sei o quê, isso, mas não sei o que lá, concreto para lá, concreto para cá, e eu, com o barraco caindo no morro, sem condição nenhuma de botar um filho numa escola melhor. Que isso? Ninguém vai falar sobre isso porque é um Senado federal? Não, a gente veio com estatística, a gente veio com números e apresentando, olha aqui o que reflete na economia brasileira. Por isso, o meu projeto, primeiro, foi de combate à fome. Quando o movimento negro e o movimento indígena usam uma coisa que parece chocante para quem não é negro e quem não é indígena, que é uma frase de efeito, eles dizem: combinaram de nos matar, mas não conseguiram e nós estamos aqui, nós sobrevivemos. Eles não estão errados. Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e venda de gente escravizada eram importante receita para os cofres do Império. Quem eram os nossos políticos? Na maioria esmagadora, tanto deputados quanto os senadores, aliás, vitalícios, eram representantes das grandes propriedades rurais, das famílias latifundiárias, detentoras do poder econômico. Então, é inevitável que o tema da escravatura e, sobretudo, o tema da abolição e escravatura despertasse paixões no debate político, apresentando especialmente discursos e manifestações rigorosamente contrárias ao processo abolicionista. Um ou outro político, um ou outro parlamentar, a começar pelo próprio Zé Bonifácio, na Constituinte de 1823, vão perceber
que a escravatura era uma excrescência e que não era compatível com a nova realidade econômica que estava sendo gestada, sobretudo no mundo ocidental. No Segundo Império, no segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, o tema da abolição vai ganhando força. Não é apenas o capitalismo global que está se transformando, mas a economia brasileira também. E eu me refiro, sobretudo, à expansão do café pelo oeste de São Paulo. Esses grandes proprietários de cafezais do oeste de São Paulo, não por acaso, são os primeiros a incentivarem a imigração, sobretudo europeia, e são aqueles que, no Senado, vão se manifestar pelo fim da escravidão. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada. O que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Entendendo, inclusive, que nesse processo, né, de 24, em 51, por exemplo, quando há um pacto mundial, um pacto internacional de abolir a escravidão, o Brasil, mesmo assim, ainda não cumpriu esse pacto. Que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Os quilombos, eles são formados por povos originários e descendentes de africanos, né, escravizados. São locais de resistências de trocas, de conhecimento. Agora, é importante falar sobre os abolicionistas, como o André Rebouças, né, que está pensando em como é que vai ficar essa população posterior ao fim da escravidão, mas também daqueles que a gente não sabe, Maria, Joões, sabe, Josés, que militaram, lutaram, basicamente nas ruas do Rio, nas casas, nas fábricas onde eles atuavam, né? O fato deles cantarem as histórias deles, que a Beatriz Nascimento vai pontuar, principalmente nas escolas de samba, né? Que ela vai falar, não contaram as nossas histórias na escola, a gente foi lá e criou as escolas de samba para cantar as nossas histórias, está ali. A oralidade é uma escolha tecnológica. O movimento abolicionista é o primeiro movimento social de massa, um movimento que no Brasil inteiro, de norte a sul, se alastrou, não é? Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo, mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória, fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade.
Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. É importante a gente destacar que o projeto que estava sendo apresentado antes da assinatura da Lei Áurea era um projeto não só de integração, não só de abolição, mas um projeto também de reparação. O projeto, inclusive, uma das propostas apresentada por André Rebouças era que houvesse, por exemplo, um trabalho em que esta lei garantisse que essa população pós-abolida tivesse direito à terra, tivesse direito à educação, tivesse direito à moradia, tivesse direito à dignidade. De fato, o movimento abolicionista defendia tudo isto. Isso tudo foi abortado pela Lei Áurea. Que a beleza da Lei Áurea é que em um artigo a princesa Isabel acabou com a escravidão. Não, essa é o horror da Lei Áurea. Que em um artigo ela acabou com a escravidão. Faltaram todos os outros artigos. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O grande projeto do Estado brasileiro foi não ter projeto algum para os negros. Mas é bom a gente lembrar qual que era o projeto eugenista, né? Ali do pós-abolição. Era um projeto de embranquecimento da população. Então, era uma tese de que em 30 anos a gente não teria pessoas negras no Brasil. A República é extremamente racista. Ela é muito mais racista do que no Império, porque o discurso eugenista, ele é forte no Rio de Janeiro, no São Paulo, Rio de Janeiro e tal, até a década de 30. Tem concursos, né, para crianças, saber quais crianças que são melhor eugenicamente. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas, uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. "20 anos depois de assinada a Lei Áurea, na madrugada de 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, apelidado de Baiano, foi condenado a nada menos do que 250 chibatadas nas costas. Ele trabalhava no encoraçado Minas Gerais, da Armada Brasileira, antiga marinha. O navio estava ancorado na Baía de Guanabara, bem aqui na frente. Indignados com o castigo, 2.379 marinheiros se amotinaram, liderados pelo marinheiro João Cândido, e tomaram os 4 maiores navios de guerra da Marinha: o Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. 6 oficiais foram mortos pela tripulação, incluindo o comandante do Minas Gerais.
Foi nesse momento que o Brasil soube que os marinheiros, que eram 90% negros, eram constantemente punidos. Punidos e castigados com chicotes e grilhões. 20 anos depois da aprovação da Lei Áurea no Senado. Mas não era só isso. A alimentação era péssima e eram muito mal pagos. Eles exigiam o fim desses castigos e condições humanas de salários e alimentação. Depois de 4 dias de impasse, o ministro da Marinha, almirante Joaquim Marques Batista Leão, determinou que os navios rebelados deveriam ser bombardeados. O presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, tinha decidido atacar os marinheiros amotinados e afundar os navios. Em resposta, os marinheiros apontaram os canhões contra este palácio, sede do governo. Portanto, apontaram os canhões do mar para a cidade do Rio de Janeiro. Quando correu a notícia de que, da Baía de Guanabara, 4 navios de guerra apontavam seus canhões para cá, o Rio de Janeiro entrou em pânico. Os cariocas fizeram as malas às pressas para fugir de um possível bombardeio. Na estação central do Brasil, os trens para longe da capital da República partiram lotados. Nos bondes com destino aos subúrbios, os passageiros viajaram espremidos, muitos pendurados do lado de fora. Enquanto isso, um grupo de senadores lutava para convencer seus colegas e também o governo de que o movimento era legítimo e baseado em reivindicações justas. O senador Rui Barbosa esforçava-se para fazer o presidente Marechal Hermes entender que estava errado e deveria acalmar os ânimos, aceitar as reivindicações e anistiar os marinheiros revoltosos. A revolta da Chibata não é uma revolta reativa, ela é uma revolta propositiva. Eles ficaram 2 anos se organizando. Eles tentaram outras formas de se relacionar com o Estado. Foram à Câmara de Deputados, falaram com o deputado José Carlos de Carvalho, foram ao senador Rui Barbosa, foram ao Senado. Tentaram fazer fizeram um quadro em carvão e deram para o presidente da República. E eles não falavam, o João Cândido é o líder, ele falava assim, nós, marinheiros brasileiros. Então, eles vão tomar conta da cidade, vão pressionar. Um grande debate no Senado Federal, um dos momentos mais incríveis do Senado Federal, que é o diálogo direto entre Pinheiro Machado e Rui Barbosa, 2 caras que estavam ali, um representando o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha acabado de ser eleito presidente, e o candidato derrotado à presidência, que era o Rui Barbosa. Quando eles se encontram no Senado, é algo incrível. Um baiano e um gaúcho, né? Discutindo sobre o que seria a revolta. Só que por trás da revolta estava uma outra discussão, no caso de Pinheiro Machado. Havia 7 dias somente que Hermes da Fonseca estava no poder. Como é que ia começar um governo enfraquecido por uma revolta de marinheiros que pôs refém a cidade do Rio de Janeiro, a capital federal da República? E ele quis defender, obviamente, o governo dele. Então se propõe o quê? Vamos contra-atacar e acabar com essa revolta. E o Rui Barbosa diz, a maior parte das pessoas diz não. E ele estava certo, o Rui Barbosa, nisso. Porque se ele fizesse isso, seria uma carnificina na cidade, porque os marinheiros estavam de posse dos 2 navios mais poderosos da face da terra. Então, houve uma discussão fervorosa no Senado Federal sobre o assunto, que era a melhor saída, e acabou-se chegando à proposta da anistia, né, aos marinheiros. Isso resolveu a situação e os marinheiros entregaram os navios. Mas foram essas as cenas e principalmente, o conceito que ela traz. Ela, antes de tudo, é uma luta pelo que nem tinha na época. Uma luta pelos direitos humanos, mas eram os direitos do homem, que a essa já eram conhecidos. Esse aqui é o projeto de anistia concedida aos implicados na revolta do batalhão naval na capital federal, que era, então, o Rio de Janeiro, popularmente conhecido como a Revolta da Chibata. Apesar da anistia, 141 marinheiros foram exilados no Acre e 18 foram presos. 18 foram presos numa jaula da Ilha das Cobras, uma cela que não cabia todos eles, e para higienizar o lugar, eles jogavam cal diluído em água no piso.
E, obviamente, a água evapora e o pó da cal sobe. E eles, 16, morrem asfixiados porque o comandante dessa prisão tinha ido para o clube naval e tinha levado a chave. Então não puderam abrir, só 2 pessoas, só 2 homens ficaram vivos. Um deles, João Cândido Felisberto, né? E depois ficou 2 anos incomunicável. Até hoje, os descendentes daqueles oficiais estão no Senado Federal e na Câmara de Deputados Federais impedindo que o João Cândido seja eleito, seja posto no livro dos heróis da pátria. Comandante da Marinha critica a homenagem a João Cândido, almirante negro e líder da revolta da Chibata. Abjetos marinheiros. Quem é João Cândido e por que o comandante da Marinha não quer que ele seja herói da pátria? O comandante da Marinha nega a rejeição de João Cândido como herói e diz: não houve conotação ideológica e nem racismo. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Eu costumo dizer que a partir da Constituição de 1946, que é uma Constituição liberal, embora conservadora sob vários aspectos, a partir daquele momento o Brasil começa a conhecer e a praticar uma experiência democrática profundamente pedagógica. O que eu quero dizer com isso? A sociedade brasileira foi aprendendo o que era política. E ali, na época da Constituinte, existia um movimento, principalmente, que a gente está falando de um movimento pós-Segunda Guerra Mundial, ali naquela meio Guerra Fria, né? Então, a gente tá vindo de um processo histórico em que a gente discutiu supremacia branca, que a gente discutiu relações raciais envolvendo principalmente a população judaica, mas, ou seja, o mundo discutiu que discriminar as pessoas era um problema. Em 11 de julho de 1950, a dançarina e coreógrafa americana Katherine Dunham se apresentou aqui, no Teatro Municipal de São Paulo. No intervalo entre o primeiro e o segundo ato, ela foi ao palco e pediu a palavra. O teatro estava cheio de repórteres e fotógrafos. Katherine fez uma denúncia. Horas antes do espetáculo, o gerente do luxuoso hotel vizinho ao teatro tinha se recusado a hospedá-la quando viu que ela era negra. Mas o hotel mexeu com a pessoa errada. Naquela noite, no teatro, ela contou tudo para a imprensa. E no dia seguinte... Além de ser especializada em danças de origem africana, Dunham era antropóloga, ativista social e muito orgulhosa de ser negra. Foram muitas reações, mas a mais forte partiu do deputado federal Afonso Arinos, do UDN de Minas Gerais. Esse é um projeto de lei da Câmara que inclui, entre outras, as contravenções penais, a prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou cor, que popularmente vem a ser a Lei Afonso Arinos. Isso aqui é uma cópia de um documento que a gente achou aqui nos arquivos do Senado. Um relatório do senador Alberto Pasqualini. E aqui ele avisa que talvez a Lei Afonso Arinos não funcionasse muito bem, porque o racismo está nas entrelinhas. Ele acontece disfarçadamente, de diversas formas, às vezes não tão fáceis de identificar. E o senador Alberto Pasqualini tinha razão em sua preocupação. Apenas 23 pessoas foram acusadas de transgredir a Lei Afonso Arinos entre 1951 e 1989. Dessas, só 6 foram condenadas. Um país do tamanho do Brasil, com preconceito e discriminação bombando, 6 pessoas condenadas por racismo durante 38 anos é quase nada. Somente na Assembleia Constituinte de 1988,
As primeiras leis contra a discriminação e para a reparação histórica contra 5 séculos de violência e abuso contra a população negra começaram a ganhar força no dia a dia dos brasileiros. A Constituição de 1988 foi a primeira a incluir o racismo como crime inafiançável, imprescritível e passível de pena. Então, de 14 de maio de 1888 até a Constituição de 1988, essa população preta está invisibilizada, né? Esses 100 anos foram 100 anos fatídicos para essa população. Ela é a Constituição Cidadã porque ali ela trouxe a população negra, ali ela trouxe a população originária, porque nesses 100 anos, até o momento, não estava munida de direitos, não estava com garantias, principalmente das suas cosmovisões, né? Mas aconteceram outras coisas também. O tombamento das terras dos remanescentes dos quilombos. Na época, não passou a reforma agrária, mas passou a titulação das terras dos remanescentes dos quilombos. O que eu penso é que a partir da Constituição de 1988, a conhecida Constituição Cidadã, é que efetivamente a população preta começa a ser representada, começa a ser incluída, inclusive, num projeto de Estado brasileiro. Em 1989, um ano depois da Constituinte, o deputado Carlos Alberto Caó propôs uma emenda chamada Lei Caó. Essa emenda diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Foi a votação de maior consenso, 519 votos a favor, apenas 3 contrários. Como os crimes resultantes de preconceito ainda dependiam de lei complementar para ter uma punição, em 1989 surgiu a Lei Caó. A lei em referência à Lei 7.716, de 89, conhecida como a Lei Caó. Seu artigo 5º é claro: quem recusar, impedir o acesso a estabelecimento comercial, negando servir, atender ou receber cliente ou comprador, incorrerá em pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se nós tivermos uma política de cotas que diga que tanto por cento dos eleitos devem ser negros e negras, tanto na Câmara quanto no Senado, e construir esse percentual, aí resolve o problema. Aí eu lembro de novo Abdias, quem apresentou essa primeira proposta da política de cotas no parlamento foi Abdias. A ação afirmativa ou ação compensatória é, pois, um instrumento ou um conjunto de instrumentos utilizado para promover a igualdade de oportunidades no emprego, na educação, no acesso à moradia e no mundo dos negócios. Ele era do povo de terreiro, mas me respeitava muito como evangélica. Nós trabalhávamos muito essa questão racial. Ele era formidável. É essa coisa linda, essa lembrança que eu tenho, sabe? E até me emociono parece que eu estou assim na casa dele, chegando, eu, meu marido, Pitanga, e ele mostrando as obras dele, dizendo, olha, esse aqui eu fiz para você. Coisa linda. Estimulando a antiga luta afro-brasileira, agora sob o rótulo de movimento negro. Recuperando a tradição das antigas organizações, a exemplo da República dos Palmares, da Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro. O movimento negro logo se espalhou pelo país, catalisando o idealismo de uma generosa juventude afrodescendente, com grande incidência dos escassos universitários que enfrentavam na busca de se inserirem no mercado de trabalho as cruéis contradições de nossa democracia racial. Por exemplo, no momento da Constituinte de 88, quando havia a possibilidade da sociedade civil se apresentar diante das casas legislativas, ele participou, né? Inclusive, nossa casa houve várias reuniões, né, do pessoal do movimento negro se preparando para levar essas coisas para
aquele fórum. Então, nem sempre ele tinha que ser protagonista, mas ele estava sempre envolvido, engajado, nunca desistiu. Em meados da década dos 40, criei no Rio de Janeiro, com a ajuda de outros militantes, o Teatro Experimental do Negro, organização que fundia arte, cultura e política na conscientização dos afro-brasileiros e dos brasileiros em geral. O Abdias levava a cultura para as câmaras legislativas. Inclusive, teve um momento em que ele ocupou o Salão Negro do Congresso Nacional, que é aquela parte entre a Câmara e o Senado, cujo piso é todo em mármore preto, polido. E as pinturas do Abdias, numa exposição eu acho que tinha entre 30 e 40 pinturas ali, com aquelas cores, né, refletidas no piso preto polido daquele. Foi muito bonito. Continua em exibição no Salão Negro do Congresso a mostra de pinturas afro-brasileiras do senador Abdias Nascimento. Aos 84 anos, Abdias Nascimento é um dos principais representantes do movimento negro no Brasil. Abdias é também escritor e pintor. Nós, brasileiros, não poderemos deixar de reconhecer a cada dia o quanto foi importante para o nosso país a presença dos africanos, dos negros no Brasil. Grandes, boas recordações do Abdias. Eu recebi essa fotografia e coloquei aqui no meu gabinete. E se me permitir, bem rápido, eu quero que esteja do lado dele, uma fotografia de Zumbi dos Palmares. Se eu olho para a história do povo negro, para o passado mais distante, eu lembro Zumbi. Se eu olho para dentro do parlamento, eu era deputado federal e ele já era senador, Abdias, devemos a você o resultado desta caminhada e haveremos de avançar muito mais, mas sempre citando Zumbi, sempre citando Abdias, o homem à frente do seu tempo. Se hoje a gente tem a Lei 10.639, né, que fala do ensino e da história da cultura negra, começou ali com Abdias, todos os dias, falando no púlpito do Senado, que a gente precisava conhecer a história da população negra, que a gente precisava conhecer a história da população indígena. Número 1, que trata o Estatuto? Ele combate toda e qualquer tipo de discriminação, por etnia, por raça, por cor, por procedência, por origem, todo tipo de discriminação. Nesse escopo aqui está garantido que teremos políticas públicas. Nós aprovamos, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a grande pérola, eu diria, o grande farol para todas as lutas de combate ao racismo e ao preconceito em relação a negros e pardos, né? Oxe. Vamos votar as cotas hoje, senhor presidente, também, né? Nós temos os créditos, nós estamos aqui, vamos votar. Eu não entendi mesmo. Não tem nada que impeça, o líder do governo, o senador Eduardo, não tem nada que impeça de votar as cotas. Não, nada impede, votar as cotas, sim. Fazer esse apelo também para que possamos votar o projeto das cotas. Eu só peço a Vossa Excelência que abra o painel para que a gente possa votar as cotas. É acordo feito já há mais de 3 meses. Era o primeiro item da pauta, virou o último de novo. Senhor presidente. Presidente, o senhor aceitou a minha inscrição aí? Senhor presidente. O projeto é aprovado por unanimidade. Esse projeto surgiu aqui no Senado. Ele vai para a Câmara e a Câmara flexibiliza o projeto. Funde cota social com cota racial. Quero me inscrever. Coloque em votação, presidente. Apelo aos senadores. Senhor presidente, eu retiro minha fala para que nós possamos ir à votação e declararei meu voto depois. Então, Vossa Excelência pode submeter à votação. Em seguida, os que querem se manifestar, façam declaração de voto.
As senhoras senadores ou senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Verificação, senhor presidente. Verificação. Essa construção, ela foi com muita luta, com muita peleia, né? Aqui estavam negros, brancos, índios, que lutam contra os preconceitos e acabamos no Supremo. E eu tive que ir ao Supremo defender. Aí perguntaram, mas por que foi você no Supremo defender que a política de cota e o estatuto, ele não é inconstitucional? Eu fui porque eu era o único negro que tinha aqui. Essa é uma realidade. Eu queria dizer que se nós estamos debatendo aqui se os negros terão direito ou não de ter acesso à universidade pública e gratuita. É a educação que vai assegurar, efetivamente, nós mudarmos essa situação onde os negros estão, sem sombra de dúvida, na base da pirâmide. Termino dizendo, tenho certeza que todos os homens de bens desse país não vão frustrar milhares e milhares de estudantes negros que, pela política de cotas, demonstraram que não são melhor, mas são iguais. Então, quando o STF fala é constitucional, no mesmo ano, o país consegue votar o PL de cotas. É isso, ele viu a grande janela de oportunidade. E assim, a gente está falando de uma cobrança, né? Que é o acesso à universidade, que é o acesso à educação, que é cobrado ali, ó, desde antes da abolição. Cresci num lar com uma mãe solo. Minha mãe veio do Maranhão para Brasília para trabalhar em casa de família. Eu estudei sempre no Gama, cresci lá, estudei em escolas públicas de lá. A minha formação hoje, ela é eficiência política e gestão de políticas públicas. Mas quando eu estava no terceiro ano, eu tive um professor de química que fez um passeio, levou os alunos do terceiro ano para conhecer o UNB na semana universitária. E eu lembro que a gente foi para uma palestra de cotas. E assim, eu lembro de muitos colegas meus, assim, do terceiro ano falar, não, mas cotas é errado, como é que você vai entrar na faculdade por você ser negro? E esse professor de química que nos levou era um homem branco, loiro, eu lembro dele até hoje, e ele falou bem assim, não julguem o direito de vocês antes de vocês saberem como funciona, porque todo mundo estava assim, desdenhando. E eu não sabia o que era política de cotas, eu descobri naquele dia. Por a UNB ser pioneira, né, na implementação de políticas afirmativas, hoje a gente tem um coletivo de mais de 300 estudantes indígenas. A gente tem um espaço que é chamado de Maloca, que é o Centro de Convivência Indígena dentro da universidade. E aí a gente teve que passar por uma banca, e aí depois foi uma outra proposta que eu não sabia também como funcionava, que você vai para um lugar, para um espaço, e você fala, olha, sou negro, mas para mim era meio assim, por que eu tenho que dizer que eu sou negra, né? Por que eu tenho que falar aqui que eu sou negra? Meio que na minha cabeça. E eu entrei por cotas. Tem a escolha dos polos, e aí quem faz essa escolha dos polos é o coletivo indígena, daqui da UNB, a IUMB. Quem pode fazer o vestibular são indígenas brasileiros. Então, a gente hoje tem indígenas aqui, estudantes, que são de todas as regiões do Brasil. Aquele ano, a mídia inteira estava falando mais contra, mas a mídia inteira estava falando. E querendo ou não, a maioria da população é negra. Muitos podem até não entender como funciona o racismo, mas ele sabia que o pai dele não entrou na universidade, o avô dele não entrou na universidade, o bisavô, alguma coisa tem. Por mais que eles não expressassem que concordavam, que eles diziam, mas eles percebiam que realmente tinha alguma coisa ali, alguma coisa que eles estão falando, de que precisa de uma oportunidade, que assim, a prova é igual para todos, mas tem alguma coisa. Porque é isso, os negros não são inferiores, os indígenas não são inferiores, nós somos todos iguais. Então por que a gente não tá entrando? Por que a gente é 10%? Por que a gente só é 15%? Por que a gente só é 5% dessas universidades que é públicas? A gente é maioria nas escolas públicas. Então a política de cotas mudou minha vida, tem mudado. E trabalhar hoje com a implementação da política de cotas, eu acho que é do meu destino uma coisa, assim, das mais malucas. Porque um dia eu nem sabia o que era. E hoje eu posso chegar para um parlamentar, para um senador e dizer assim, é a política de cotas. Eu não só defendo como eu sou resultado disso. Então, a cota é um instrumento necessário ainda por muito tempo para trazer a mudança na cor da cara da elite brasileira. Ter mais médicos negros, mais engenheiros negros,
Para isso, a gente tem que ter mais estudantes de medicina negros, mais estudantes de engenharia negros. A cota facilita. Bem, aqui é o Ministério da Igualdade Racial, que é onde eu trabalho. Eu trabalho na assessoria especial. É uma parte de pensar políticas, ajudar, assessorar o gabinete da ministra. A gente fica na esplanada dos ministérios, no bloco C. E eu passo a maior parte da minha vida atualmente aqui dentro, trabalhando. Eu quero dizer que o presidente Rodrigo Pacheco nos ajudou muito sempre, viu? Todas as vezes. Eu digo isso com uma certa... aqui na voz, né? Um certo sufoco na voz, porque eu dou um depoimento com muito orgulho. Eu fui procurar ele em diversos momentos, e um desses foi na lei de cotas. Dele, Paim, faz o teu trabalho, que eu vou fazer o meu. E nós vamos aprovar a lei de cotas exatamente como vocês estão propondo, que foi amplamente costurada, discutida na Câmara de Deputados com a Dandaga, enfim, Benedita e todos que... Maria do Rosário, né? Todos que trabalharam nesse sentido. Eu digo, valeu, presidente. Presidente Rodrigo Pacheco, esse plenário vota no dia de hoje o projeto de lei 5384 de 2020, que aprimora a política de cotas nas universidades públicas e institutos federais, destinada à inclusão de alunos de escolas públicas, pobres, vulneráveis, pessoas com deficiência, indígenas, pretos, brancos, pardos e quilombolas. A primeira bancada negra da Câmara dos Deputados surgiu e foi consagrada no dia 20 de novembro do ano passado, em 2023. O 20 de novembro, que foi uma disputa do senador Abdias, que foi uma disputa do senador Paulo Paim de anos, desde as décadas de 90, foi finalmente reconhecido como um feriado nacional em 2023, porque a gente finalmente teve essa bancada negra, a gente tem esse expoente de parlamentares negros, e não só isso, a gente tem também um compromisso dos outros parlamentares que agora, que é isso, Lei 10.639, ações afirmativas, mostrando como as políticas públicas, com gestores públicos devido às cotas, conseguem construir políticas públicas mais eficazes para o público-alvo que vão demandar essas políticas. Então, assim, o convencimento, os dados, também convenceram outros parlamentares. Então, a gente tem uma bancada negra na Câmara, a gente tem uma frente mista antirracista na Câmara e no Senado, e nós temos muito mais apoiadores. E nada mais simbólico que, no mês da consciência negra, assuma a cadeira de presidente desse parlamento um negro, um lutador, um cara que veio da favela, um brasileiro em sua melhor essência, em seu maior espelho. Aqui, sentado nessa cadeira, carrego comigo todos os símbolos de um Brasil que acredito, plural, multirracial, com mobilidade social e rico em talentos e diversidade. Eu, como presidente, eu espero realmente ter cumprido com as expectativas de todos, ter conseguido representar vocês da forma necessária, da forma certa, poder ter feito o melhor para todos nós. Eu sou grato a todos vocês por todos os momentos bons que nós vivemos, né? Nós viemos aqui para representar nosso povo, nossa cultura. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria,
autoria, porque eu fui autor ou relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. Graças ao movimento da sociedade, ativismo de grupos negros, houve um aumento expressivo do reconhecimento dessa violência histórica e na aprovação de leis que estão trazendo punições contra o racismo. Além de um acesso mais justo da população parda e preta, melhores postos de trabalho, reconhecimento, valorização e acesso a direitos sociais. Que é a razão da minha própria vida, né? Não tem sentido eu estar aqui e esquecendo de onde eu vim, que é da beira do Rio do Tega, um rio que a água é preta, em Caxias do Sul, onde ali eu pescava mussum. Mussum é um peixe que dá nesses rios, só que não recomendo ninguém que coma peixe dessa forma. Mas eu tinha que pegar naquela época para levar para casa. Tem que sempre lembrar de onde você veio. Nunca esqueça as raízes da tua história, da tua vida. É isso que me dá condição de dizer que esse pode ser meu último mandato, que pelo menos é assim que eu tenho colocado. E eu saí de cabeça erguida, ciente do dever cumprido. Mas eu quero, nesta terça-feira, 20 de novembro, celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Nossa sociedade é formada principalmente pela mistura de etnias indígenas que aqui viviam, europeias que para cá vieram para colonizar, ou seja, por opção econômica, e por etnias negras e negros africanos que não nasceram aqui, nem pediram para vir para cá. A lei da abolição não trouxe liberdade verdadeira, não trouxe autonomia econômica, nem respeito da sociedade ao nosso legado como negros. Esse Dia da Consciência Negra chamo meus pares, muitos dos quais herdeiros dessa elite escravocrata, a colocarem a mão na consciência e pararem de dificultar a tramitação de leis e políticas públicas que levem à diminuição dessa desigualdade. Importância dos programas sociais como o Bolsa Família. Nós não vamos deixar nossos estudantes e suas famílias endividadas com financiamento de luxo. Eles vão pagar quando se formarem com algumas horas de trabalho em favor do seu Estado e no sentimento de se formar. Primeiro você sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousa correr, separa ele e manda eles debater com a bala que vara eles, mano. Infelizmente, onde se sente o sol mais quente, o lacre ainda tá presente só no caixão dos adolescentes. Quis ser estrela e virou medalha num bocal que, coincidentemente, tem a cor que matou seu ancestral. Com a fé de quem olha do banco, a cena do gol que nós mais precisava na trave. A felicidade do branco é plena. A pé, trilha em brasa e barranco, que pena. Se até pra sonhar tem trave.